Olá, tudo bem? Você já parou para pensar como era a vida antes da civilização? Hoje nós nos debatemos com uma série de problemas que só existem por causa da civilização. A nossa falta de tempo, os nossos muitos compromissos, a necessidade que nós temos de ser alguém, de conquistar um lugar na sociedade, o desejo de ter coisas, de acumular coisas. Esse tipo de preocupação só existe porque existe a civilização. Mas tem outras coisas que, embora existissem sem a civilização, existiam antes da civilização, essas coisas foram profundamente modificadas por causa da civilização. O desejo sexual sempre existiu, mas hoje existe uma poderosa indústria alimentadora do desejo. E o desejo se sofisticou a ponto de escravizar milhões de pessoas. A necessidade de alimentação sempre existiu, mas hoje nós temos uma poderosa indústria de alimentos dos mais diversos tipos. E um dos maiores prazeres da sociedade moderna é o prazer de comer. E para isso nós desmatamos a Amazônia. Nós escravizamos algumas espécies animais, formando indústrias de alguns seres dos quais nós nos alimentamos. Nós utilizamos trabalho infantil e até trabalho escravo, mesmo sem saber. Com a globalização, nós acabamos consumindo produtos que vêm de lugares onde os costumes podem ser muito diferentes daqueles costumes que nós consideramos como adequados. Há cerca de 1 ou 2 meses atrás, não lembro bem, foi descoberto, no Marrocos, um fóssil humano que demonstra que a nossa espécie humana existe há 300 mil anos. Até então, antes dessa descoberta, pensava-se que a nossa espécie tinha 200 mil anos. Então nós somos 50% mais velhos como espécie do que nós imaginávamos. Claro que isso de acordo com a história dita oficial, né? Existem outras teorias, mas vamos ficar com essa que é que nós conhecemos melhor. Achava-se que nós tínhamos 200 mil anos como espécie e agora dizem então que nós temos 300 mil anos. Nossa espécie tem 300 mil anos. No entanto, a nossa civilização, da maneira como nós conhecemos, não deve ter mais do que 10 mil anos. Então a nossa espécie tem 300 mil anos, mas a nossa civilização só tem 10 mil anos. Isso quer dizer que nós vivemos pelo menos 290 mil anos como nômades. E essa é a minha pergunta inicial. Você já parou para pensar como era a vida humana, antes da civilização? Quando nós éramos nômades, evidentemente nós não tínhamos casa, nós não tínhamos paradeiro fixo, nós não plantávamos, nós apenas colhíamos, nós não criávamos animais, nós caçávamos, pescávamos e principalmente comíamos restos de animais mortos que outros predadores haviam recusado. Nós não formávamos famílias, nós não tínhamos compromissos. A civilização nos proporcionou alguma segurança. Nós temos uma casa que nos protege, nós temos um emprego que nos proporciona recursos, e com esses recursos nós compramos comida e roupas, e nós nos divertimos com os prazeres que a civilização nos oferece. Antes da civilização, nós não tínhamos certeza se teríamos o que comer a cada novo dia. E nós tínhamos que ter cuidado para nós não sermos a comida, para nós não virarmos comida. Nós não tínhamos a segurança de uma casa e de uma família. Quem acredita em reencarnação, da maneira como eu acreditei até há bem pouco tempo, a reencarnação como ela é ensinada pelo Espiritismo e como ela é exemplificada na literatura espírita,
Quem acredita em reencarnação constrói um panorama de possíveis existências passadas. Quem tem essa crença acha que alguém pode ter vivido como um escravo no Brasil imperial, antes como um camponês na Europa medieval, antes como um soldado romano, antes como um guerreiro de uma tribo qualquer. Tudo isso sempre dentro daquele pequeno período de tempo que nós conhecemos através da história, o período civilizado, aproximadamente 10 mil anos. Mas o Espiritismo não costuma levar em conta o longo período de vida anterior à civilização. É claro que existe a teoria de Emmanuel, que diz que nós viemos de Capela. Então existiriam espíritos autóctones, espíritos nativos da Terra, e espíritos mais adiantados, vindos de outros planetas. Mas isso é apenas a teoria de Emmanuel. Não existe nenhuma evidência nesse sentido. André Luiz, que é outro suposto espírito que se comunicava através de Chico Xavier, André Luiz nos apresenta uma teoria completamente diferente e muito boa. No livro Evolução em Dois Mundos, escrito por Chico Xavier e Valdo Vieira, André Luiz faz uma longa e interessante, muito interessante, digressão a respeito da nossa origem, abordando desde as primeiras formações de vida na Terra até chegar ao que nós somos hoje. Mas deixando essas teorias de lado, o fato que nós temos é que a nossa espécie tem centenas de milhares de anos de experiências. Centenas de milhares de anos de experiências anteriores à civilização. Nós éramos livres. Nós éramos absolutamente livres. Nós não tínhamos imposições de espécie alguma. Não tínhamos horários a cumprir. Não tínhamos conflitos psicológicos. Não tínhamos nenhum problema com a moral. Não existia moral. A moral é inventada pelo homem. Nós tínhamos liberdade e trocamos essa liberdade pela segurança, porque antes nós não tínhamos imposições, mas também não tínhamos segurança alguma. Nós podíamos ficar desprotegidos, sem abrigo, sem comida, sem o menor conhecimento a respeito do meio em que nós estávamos. Tudo para nós era desconhecido. Uma pessoa que tem uma religião, um espírita, por exemplo, um espírita convicto, aquele espírita que vai ao centro espírita 1 ou 2 vezes por semana, seja para trabalhar, seja para frequentar, ou mesmo espírita que não frequenta centro espírita, mas ele tem uma segurança interior, ele acredita que está protegido pelo fato de ir ao centro espírita ou pelas suas crenças. Ele procura ser mais bom do que mal. Ele assiste muitas palestras, ele lê alguns livros espíritas e ele acredita em tudo ou quase tudo que fala. Então ele crê piamente que Deus nos criou simples e ignorantes, que Deus não nos fez já perfeitos desde o começo, porque Deus queria que nós aprendêssemos tudo por nós mesmos e assim tivéssemos algum mérito pelo nosso progresso conquistado. Ele acredita que todos os seus males são ou expiações por faltas que ele cometeu no passado, nesta ou em outras existências, ou provas que Deus lhe oferece, lhe proporciona, para fortalecê-lo através dessas provas. Ele acredita que a sua família e as pessoas mais próximas são quase sempre espíritos que já estiveram juntos antes, espíritos com os quais ele mantém laços de amor e ódio, e que estão juntos novamente para se harmonizar. Ele acredita que fazendo a caridade, ele vai aos poucos se tornando um ser melhor e, consequentemente, mais feliz. Eu acreditei em tudo isso até algum tempo atrás. Mas eu quero que você perceba
se for possível, se não for ofender a sua inteligência, que existem muitas outras crenças. Existem crenças que proporcionam tanta segurança e tanto conforto espiritual quanto o espiritismo, e que fazem tanta lógica na cabeça das pessoas que alimentam essas crenças, quanto o espiritismo parece lógico para os espíritas. Eu já cometi o erro grosseiro, tosco e prepotente de achar que algumas outras crenças não fornecem lógica para os seus crentes. Qualquer sistema de crenças parece lógico depois que as suas premissas básicas forem aceitas pelo subconsciente. O subconsciente é o vasto campo da consciência que está logo abaixo da superfície. A superfície da consciência é esse estado de consciência que nos permite raciocinar, concatenar ideias, conversar, como nós estamos conversando agora. Eu estou emitindo ideias e você está recebendo essas ideias. Isso é o que nós normalmente chamamos de consciência. Tudo que está abaixo disso é o subconsciente, ou a subconsciência. Mas a subconsciência é muito maior do que a superfície da consciência. Uma comparação simples é a pirâmide. O topo da pirâmide, essa partezinha de cima, é a consciência superficial. Toda a base e a estrutura da pirâmide, até chegar ao topo, é o subconsciente. Podemos tentar fazer uma comparação melhor, pegando os dados que eu citei antes. A civilização tem 10 mil anos. 10 mil anos. A nossa espécie tem 300 mil anos. O hominídeo, que é a nossa família, a qual pertencem também os gorilas, os chimpanzés e os instintos australopitecos, tem mais ou menos uns 5 milhões de anos. Mas temos que considerar que há 3 bilhões de anos já existia vida na Terra. A nossa consciência superficial, essa que nós usamos para raciocinar, ela é representada pela civilização, que tem apenas 10 mil anos. E abaixo disso, nós podemos fazer algumas subdivisões do nosso subconsciente. As partes mais profundas, em que nós desenvolvemos o instinto, representadas pelo tempo de vida na Terra, que é de 3 bilhões de anos. A parte intermediária, em que nós começamos a desenvolver determinadas aptidões. Esse período é representado pelo surgimento dos hominídeos, que aconteceu há mais ou menos 5 milhões de anos. E a parte mais recente e mais acessível, que faz fronteira com a nossa consciência superficial, representada pelo surgimento da nossa espécie há 300 mil anos. Essa parte do subconsciente que está logo abaixo da consciência superficial, essa parte exerce uma enorme influência sobre nós. Na verdade, é ela que determina o que nós somos e o que nos acontece. Todas as suas crenças estão enraizadas nessa área do seu subconsciente. O que o seu subconsciente aceita como verdade torna-se verdade para você. O que o seu subconsciente rejeita não pode ser aceito por você. Há uma grande diferença entre a consciência superficial e o subconsciente. Você escolhe com a sua consciência superficial. Você escolhe, você julga, raciocina e tira conclusões com a sua consciência superficial. O seu subconsciente não está sob o seu controle direto. O seu subconsciente ele é formado com o material das suas experiências anteriores, experiências às quais você não tem acesso direto. E os níveis mais profundos do subconsciente é compartilhado por todos nós como espécie.
E mais profundamente ainda, o subconsciente é compartilhado por tudo o que vive. Na verdade, nós somos todos um. Nós somos uma mente compartilhada. Na superfície da consciência, e logo abaixo da superfície da consciência, nós nos individualizamos. Nós só somos indivíduos na consciência superficial e naquela região logo abaixo da consciência superficial, que é onde nós arquivamos as nossas experiências individuais. André Luiz diz que o subconsciente é o porão da individualidade. De acordo com André Luiz, que eu acho que é o próprio Chico, em alguns casos, um misto do Chico e do Valdo, André Luiz diz que tudo que você sentiu, tudo que você pensou, tudo que você fez e deixou de fazer em todas as suas existências anteriores, neste e em outros planos, tudo isso está gravado no seu subconsciente. Essa teoria, evidentemente, leva em conta a reencarnação. É possível que alguns de nós tenhamos vivido outras existências terrenas, mas definitivamente isso não vem ao caso. O fato é que nas profundezas do nosso subconsciente nós compartilhamos informações. Isso explica muita coisa. Existe uma teoria científica que ilustra o meu pensamento, por cima, dá alguma ideia. Essa teoria já tem mais ou menos uns 100 anos, mas ela foi renovada e ampliada pelo biólogo inglês Rupert Sheldrake, se não me engano é esse o nome dele. A hipótese se chama a hipótese dos campos mórficos, ou a teoria do centésimo macaco. Em linhas gerais, essa teoria diz que nós aprendemos mais facilmente aquilo que já foi aprendido por um grupo de pessoas. Vamos supor que há duas ilhas habitadas por macacos. As duas ilhas sem contato uma com a outra. Quando um macaco aprende uma nova maneira de quebrar um coco, de modo a aproveitar melhor a polpa e a água do coco, os outros macacos do grupo, que eles se convivem com ele, eles também aprendem. E a partir de um momento, hipoteticamente, quando o centésimo macaco do grupo também aprende, os macacos da outra ilha também aprendem espontaneamente. Eles nunca tiveram contato com os macacos da primeira ilha. Outro exemplo, ainda com os macacos das ilhas. Quando o macaco aprende a lavar uma raiz antes de comer, os macacos do seu grupo aprendem com ele. E quando o centésimo macaco aprender, claro que isso é uma hipótese, isso do centésimo é apenas um exemplo. Os macacos da outra ilha também aprendem. Eu vou deixar embaixo do vídeo, aqui na descrição do vídeo, um link com uma matéria bem interessante sobre essa teoria. Mas eu dizia que as suas crenças estão enraizadas no seu subconsciente, logo abaixo da superfície da sua consciência. Eu disse também que qualquer sistema de crenças parece lógico depois que as suas premissas básicas forem aceitas pelo subconsciente. Para você me assistir como você está me assistindo agora, você está se servindo de um aparelho que se utiliza de alguns programas. Você vê a minha imagem e ouve a minha voz. Mas o que está por trás da imagem e da voz, que você percebe, são milhões de dados. São milhões de combinações de dados binários. Fazendo uma analogia, a imagem e a voz são a consciência. Os milhões de combinações de dados binários que permitem a você ver a minha imagem e ouvir a minha voz são o subconsciente. Se as premissas básicas de uma crença, se elas forem aceitas pelo seu subconsciente, toda informação que estiver de acordo com essas premissas vão parecer lógicas a você. Uma pessoa que carrega muito medo em si, ela tem a existência do medo, do pavor, do terror como uma premissa básica.
Se alguém ensinar a essa pessoa que existe o fogo eterno do inferno, ela vai acreditar sem a menor hesitação, porque essa informação só vem confirmar aquilo que ela sentia dentro de si, que existem coisas terríveis, horrorosas, assustadoras. Existe um lugar nas profundezas onde tudo é horroroso e onde o medo é eterno. Você já pensou em como devia ser a vida antes da civilização? Total liberdade. Mas o preço dessa liberdade era viver praticamente como um animal, dividindo espaço com as feras, com insetos, com animais peçonhentos, o medo terrível de um trovão, de qualquer coisa desconhecida, de uma noite totalmente escura, cheia de ruídos pavorosos. Isso está tudo dentro de nós. Isso são informações que compõem o nosso programa mental coletivo. Se nós não dermos um outro significado a esses medos, eles permanecem ativos. Nós temos que considerar ainda o período de vida da nossa espécie, já na civilização, onde houve e há experiências muito sofridas. Essas experiências de sofrimento também estão escritas ou informadas logo abaixo da superfície da nossa consciência. Por isso a mente pode nos lançar em ambientes pavorosos por um tempo que parece eterno. Se a pessoa tem esse inferno dentro de si, qualquer conjunto de crenças que confirme a existência desse inferno será facilmente aceita, com toda a lógica necessária para formatar uma crença cega. Muitos espíritas também têm crenças cegas. Eles acreditam que estão sendo observados. Deus ou os espíritos estão sempre lhe observando. Acreditam que foram maus no passado e por isso estão pagando pelas suas maldades. Acreditam que devem fazer a caridade ou então eles vão para o umbral. Acreditam que devem se conformar porque, afinal de contas, eles mesmos escolheram a vida que estão levando. Acreditam que a sua família, se por acaso a sua família é má, se o seu ambiente de trabalho é mau, se a sua vida é sem graça e limitada, é porque eles têm que aprender com isso. Se o subconsciente aceita a premissa básica de que existem espíritos e que os espíritos podem se comunicar conosco, todo um edifício de crenças pode ser construído sobre esse alicerce básico. Tudo vai parecer muito claro, muito lógico, muito seguro. Muito seguro. Nós construímos crenças, mantemos essas crenças e alimentamos essas crenças ao ponto de nos escravizarmos a elas para nos sentirmos seguros. O homem antes da civilização tinha liberdade, mas não tinha segurança. O homem civilizado trocou a sua liberdade pela segurança. As crenças nos fazem sentir seguros. Um espírita razoavelmente consciente, ele sente-se muito seguro. Ele não tem medo do inferno. Ele não tem medo do diabo. Ele acredita no poder da oração. Ele acredita que tem um espírito protetor cuidando dele. Ele acredita que fazendo o evangelho no lar, ele está não só evangelizando a sua família, como também evangelizando um grupo de espíritos que são encaminhados à sua casa para receber a luz do evangelho. Ele acredita que os espíritos superiores estão preparando o grande expurgo dos espíritos rebeldes e que então a Terra vai se tornar um lugar melhor. Ele acredita que o espiritismo é o futuro das religiões. E ele acredita que Jesus mandou alguns dos seus emissários na figura de líderes espíritas.
As crenças nos dão segurança, mas nos tiram a liberdade. Preste atenção como esses dois fatores são, pelo menos aparentemente, são excludentes. Quanto mais liberdade, menos segurança. Quanto mais segurança, menos liberdade. Veja, por exemplo, no que estão se transformando as nossas grandes cidades. As pessoas que têm mais dinheiro, mais poder aquisitivo, elas vão morar em condomínios privados. São condomínios cercados por muros muito altos, com cerca eletrificada, com guaritas com guardas. E lá dentro tem tudo o que precisam. Tem pracinha para as crianças, tem academia, tem quadras de esportes, tem piscinas. Tem tudo para eles não precisarem sair da segurança do condomínio. Então eles conseguiram um lugar muito seguro, mas abriram mão da liberdade. Com o casamento é a mesma coisa. Uma pessoa solteira, ela tem toda a liberdade para se relacionar com quem ela quiser. Mas ela não tem a segurança de um relacionamento sólido e estável. Nós vivemos num planeta lindíssimo. Digite no Google daqui a pouco, no Google Imagens, digite só a palavra paisagem. Você vai ver tudo que nós estamos perdendo de conhecer, de ver, de sentir, de experimentar. Nós vivemos num planeta lindo, maravilhoso, incrível na sua diversidade. Mas nós abrimos mão da liberdade de conhecer esses lugares pela segurança de ter um emprego fixo e uma casa. Um emprego que nos assegure comida e uma casa que nos assegure abrigo e conforto. Nós sempre temos que optar entre liberdade e segurança. Você é escravo do sistema. Você é escravo da civilização. Você não vai fazer as viagens que adoraria fazer. Você não vai conhecer o mundo e todas as pessoas interessantes que você poderia conhecer mundo afora. Porque você está escravizado ao sistema. Você tem um emprego, você tem uma casa, talvez você tenha uma família. Isso é uma opção. Você sabe que se você quiser realmente, você pode largar tudo e correr mundo, nem que seja a pé. Mas e quanto às suas crenças? É a mesma coisa com as suas crenças. Por que você não deixa o seu emprego e vende a sua casa e vai viajar e conhecer o mundo? Porque você prefere a segurança. Por que você não deixa a sua esposa ou seu marido, namorado, namorada e vai experimentar pessoas diferentes? Porque você considera que ele ou ela é o melhor para você. Se você gosta do seu parceiro ou parceira, você acredita que ele ou ela é melhor para você. Trocando em miúdos, você prefere a segurança de um relacionamento estável. O mesmo acontece em relação às suas crenças. Um pentecostal, que muitas vezes é criticado ou debochado pelos espíritas, um pentecostal tem convicção de que ele está dentro da verdade. Um católico também, um umbandista também, até um ateu. Todos têm suas crenças, todos sentem-se seguros com as suas crenças e não querem abrir mão da sua segurança em troca da liberdade de experimentar outros pensamentos, outras hipóteses, outros voos da mente. Você consegue perceber como a sua verdadezinha não é a verdade? A sua verdadezinha é apenas um pontinho, uma pequena possibilidade num grande oceano de possibilidades da verdadeira verdade, se é que existe uma verdade final. Mas nós vimos que nós trocamos a vida nômade, em que nós tínhamos liberdade, pela civilização, em que nós abrimos mão da nossa liberdade em troca de alguma segurança.
Agora, pulando um pouquinho o assunto. Com os meios de comunicação de massa, aconteceu o contrário. Nós tínhamos antes, até uma ou duas décadas atrás, nós tínhamos um mundo muito seguro e muito civilizado. Nós tínhamos ali o Jornal Nacional, apresentado pelo Cid Moreira. Nós tínhamos os jornais dos quais nós fazíamos assinatura, então comprávamos nas bancas de revista, e que gozavam de grande credibilidade. Nós tínhamos os livros, que era o grande símbolo de cultura e saber. Hoje nós temos a internet. A internet é um ambiente livre, não civilizado e, portanto, cheio de perigos. Você pode encontrar de tudo na internet. Nós sabemos que até mesmo ataques terroristas são planejados pela internet. A internet abriga todo e qualquer tipo de material, todos os vícios, todos os fanatismos estão fartamente representados na internet. Existem grupos suicidas na internet, existe pornografia de todos os tipos na internet. E ultimamente vem ganhando força os discursos extremistas. O Brasil, que tinha a fama de ser um povo pacato, um povo amigável, está cheio de fanáticos políticos e religiosos. Pessoas que se davam bem acabaram brigando por causa de PT ou anti-PT. Grupos e mais grupos de extremistas religiosos, inclusive espíritas. A internet é um ambiente livre. O brasileiro, particularmente, não estava preparado para tanta informação. O extremismo que está se formando tanto na política quanto na religião, ele é um mecanismo de defesa da mente, para que a mente sinta-se segura em meio a tanta liberdade. A mente precisa sentir-se segura. A mente não suporta o caos. Se a mente sente a sua segurança ameaçada, ela cria mecanismos de defesa para garantir a sua segurança. A segurança a que ela está acostumada, aquilo que nós normalmente chamamos de zona de conforto. E um desses mecanismos de defesa criados pela mente é o extremismo. Vamos deixar a política de lado, já que esse não é o nosso foco. Vamos ficar com a religião e com o espiritismo em particular. Com a internet, nós temos acesso a diversos espiritismos diferentes. Tem a doutrina espírita, tem diferentes interpretações sobre o espiritismo de Kardec, tem o espiritismo popular brasileiro. Nós descobrimos técnicas de cura, descobrimos outras correntes de pensamento, dentro e fora do espiritismo, que teriam muito a acrescentar ao debate, à pesquisa. Tem farto material que desmascara fraudes espíritas. Acontece que poucas pessoas sabem lidar com isso. A mente muito bitolada não consegue lidar com novas informações. Então ela rejeita tudo aquilo que é novo, tudo aquilo que não está previsto no seu estreito conjunto de crenças e se fecha. E está assim formado o cenário para o pensamento extremista. O igrejismo que está preponderando cada vez mais no movimento espírita é um movimento extremista. Foca-se cada vez mais no aspecto religioso, num religiosismo que pouco tem de diferente do catolicismo mais popular. E fecha-se os olhos e os ouvidos para a necessidade urgente de mudar o discurso. Uma coisa que salta aos olhos, só não vê quem não quer, é que cada vez mais há ateus entre os jovens. O discurso religioso está ultrapassado. Apresentar Jesus como governador da Terra, agora governador de 5 planetas, ele foi promovido. Isso é tão atrativo para um jovem quanto convidá-lo para um jogo de gamão com o vovô. Se ele aceitar, é por um sentimento de dever para com a tradição,
mas isso não toca o seu íntimo. Pedir para um jovem espírita que leia uma mensagem de Emmanuel, com aquela linguagem rebuscada de Emmanuel, com aquele discurso jesuíta de Emmanuel, isso é um atentado contra o bom senso. E eu digo isso por experiência própria, porque eu já indiquei Emmanuel. Eu cheguei a pensar, anos atrás, a gravar todas as mensagens de Emmanuel. Cheguei a gravar umas 80 mensagens do livro Vinha de Luz, estão lá disponíveis no meu site Espírito Imortal. Mas isso não tem apelo, isso não toca nem no coração, nem na razão. Eu não sei se você está percebendo que o mundo está mudando radicalmente. Se você é muito jovem, eu acho que você não nota isso, porque você está justamente no meio desse processo de mudança. Mas as pessoas com mais de 40 anos sabem que nasceram no mundo e vão morrer em outro mundo. E a internet é o fator de maior influência nesse processo de mudança. A internet está provocando profundas modificações no jeito humano de ser. As pessoas estão mais radicais. Qualquer pessoa tem voz e vez na internet. Eu sou prova disso, porque eu sou qualquer pessoa. A internet tem material suficiente e disponível para acabar de vez com a credibilidade do Espiritismo. Os mais antigos não se deram conta disso. Eles percebem alguma coisa do efeito, mas não percebem a causa. E o remédio que eles acham é transformar o Espiritismo numa religião popular, com muito apelo a imagens de nuvens, de sorrisos angelicais, de doutores bondosos e sorridentes, de preferência de óculos, dá um ar de pureza, de intelectualidade. Que coisa, né? Ficou mais longo do que eu pensava. Muita força e paz para você.